Saudações! Eu quero fazer um videozinho curto para apresentar alguns dados sobre a economia americana. Que o site é esse aqui, para qualquer um de vocês poder conferir mais tarde, a hora que bem entender. Vamos lá. Primeiro, a dívida pública dos Estados Unidos, 34 trilhões de dólares. Cada cidadão daquele país já nasce devendo 101 mil dólares. Cada contribuinte deve 264 mil dólares. O gasto público nos Estados Unidos é de 6,3 trilhões de dólares, o que dá um déficit, 6,5 corrigido. Corrigido é melhor, 6,5 trilhões de dólares, o que dá um déficit de quase 2 trilhões de dólares anuais. Quase 2 trilhões significa quase 10 trilhões de reais. Olha só, isso aqui é muito interessante. Até 1960, a dívida pública correspondia a 53% do PIB. Aí eles foram diminuindo a dívida até 1980, quando ela chegou a 34,5% do PIB. Aí o Reagan assumiu. A partir do Reagan, a dívida pública foi só aumentando. Em 2000, já representava 60% do PIB. E agora, mais de 122% do PIB. PIB, que por sinal é esse aqui, esse número aqui. 27,8 trilhões de dólares. 27,8 trilhões de dólares. Vamos falar um pouco mais da dívida dos Estados Unidos. Os estados, os 50 estados americanos, devem 1,3 trilhões de dólares. Essa dívida local é dos municípios e condados, quase 2,5 trilhões de dólares. Os gastos, os principais gastos, são para pagar o Medicaid, 1,7 trilhões de dólares. E veja bem, o sistema de saúde dos Estados Unidos é pago. E o país gasta 1,7 trilhões de dólares para não resolver quase nada. Por quê? Porque está aqui contando como gasto da saúde, mas isso não ajuda o cidadão, isso ajuda as empresas de saúde. Seguridade Social, 1,4 trilhões de dólares, quase tudo repassado para grandes bancos. Defesa, 850 bilhões de dólares, tudo passado para grandes empresas. Pagamento de juros, 730 bilhões de dólares. Quer dizer, nenhum desses 4 gastos aqui vai de fato para o cidadão. Vai para banco, esse aqui é o pagamento de juros, vai para banco. Defesa vai para as corporações. Segurança Social para banco. Medicaid para corporações também. Certo? Então, assim, o total de juro que a população americana paga é 4,3 trilhões de dólares. A dívida total dos Estados Unidos, e não estamos contando o déficit em transações correntes, é de 97,4 trilhões de dólares. O déficit de transações correntes, que não está aqui, é de 26 trilhões de dólares. As pessoas devem, nos Estados Unidos, 25 trilhões de dólares. Uau! Cara, isso é surreal. Isso é absolutamente surreal. Os Estados Unidos devem para o estrangeiro, 7,6 trilhões de dólares. Tem um déficit comercial de mais de 1 trilhão de dólares. Só com a China, o déficit comercial é de 260 bilhões de dólares. Eles importam 250 bilhões de dólares de petróleo. Preste atenção nesse dado. Eles importam 250 bilhões de dólares em petróleo. Gente, na boa, na real, se o meu país importasse 250 bilhões de dólares em petróleo, eu tomaria muito cuidado para não fazer nada estúpido, de modo que o preço do petróleo pudesse subir. Por exemplo, causar uma guerra no Oriente Médio, ou 2 guerras no Oriente Médio, ou defender uma nação no Oriente Médio que todas as outras detestam. Mas parece que eles não estão preocupados com isso. Aí vai fazer o quê? Fazer o quê? Isso são os Estados Unidos.
Aqui alguns dados mais interessantes aqui sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 23 milhões de milionários. Uau! E 41 milhões de pessoas que só não passam fome. Aqui, ó, 23 milhões de milionários. E 41 milhões de pessoas que só não passam fome porque recebem o food stamp, uma espécie de Bolsa Família deles. Estão entendendo? Desigualdade é isso. Eles governam, não é nem para esses 23 milhões. Eles governam por 1%, 3 milhões. Ou mais especificamente por 0,1%, 330 mil americanos. Cara, é impressionante. É um país que recebe tanto dinheiro de imposto, gastar esse imposto basicamente com a empresa. Eles gastam com a empresa, não com as pessoas. População dos Estados Unidos, 336 milhões de habitantes, praticamente. 162 milhões a força de trabalho. E desemprego oficial, 6,4 milhões. Desemprego real, 11,2 milhões. Uau! A força de trabalho nos Estados Unidos hoje é de pouco menos de 100 milhões. E era 82 milhões no ano 2000. 135 milhões são trabalhadores de tempo integral e 27 milhões trabalhadores de tempo parcial. 129 milhões trabalham no setor privado, 9 milhões trabalham para si mesmo. A força de trabalho só cresceu 2 milhões de pessoas em 24 anos. Só 2 milhões de pessoas em 24 anos. Isso é muito estranho, para dizer a verdade. Até hoje, nos Estados Unidos, quase 400 mil bancos quebraram. E 43 milhões de americanos, cara, 43 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Estão vendo isso aqui? 43 milhões, 413 mil, 469 americanos vivem abaixo da linha da pobreza. 27 milhões e 200 mil sem nenhuma segurança. 610 mil pessoas não têm nem casa para morar. E só o ano passado, 120.633 pessoas morreram devido à overdose de drogas. Essa é a situação dos Estados Unidos. Um país como esse, de verdade, gente, um país como esse, não deveria estar fazendo guerra. Não tem condição de fazer guerra. E tem muito mais preocupações, ou pelo menos deveria ter, do que está fazendo guerra. Né? É isso. É isso. Era só um videozinho curto mesmo.